Ok, ainda na página 88, nós vamos continuar hoje a ver os movimentos e influências do século XIX que impactam a igreja no século XX e, claro, até hoje. Então, nós estamos aqui no fim da página 88, onde diz racionalismo. E quando você pensa sobre essa palavra, você já pensa sobre a mente, a capacidade de pensar, de considerar as coisas. Isso ficou muito importante no século XIX. Vamos ver o que o parágrafo diz aqui. Como resultado do renascimento entre meados do século XIV e o fim do século XVI, havia um movimento crescente que destacava a capacidade de cada pessoa, chamada individualismo. Então, veja comigo, irmãos, a ideia. Ficou cada vez mais óbvio para a humanidade na Europa que eu posso entender certas coisas pela minha própria mente. Eu posso analisar, eu posso estudar, eu posso meditar e chegar a uma conclusão. E essa ideia colocou dentro da consciência das pessoas o individualismo. Eu não preciso de um governo ou de um grupo ou até de um livro para determinar o que é certo, o que é errado, a origem das coisas. Eu mesmo posso observar e usar a minha mente para dizer ou saber o que é a verdade. Deus me deu meus olhos, meus ouvidos, etc. Então, com essa atitude, surgiu o individualismo. E individualismo não é necessariamente ruim. Se todo pensamento seu é do grupo, você é muito tribal. Se todo mundo vai para a direita, você vai também. Se todo mundo acredita que é bom tentar voar igual uma galinha, e você faz, então você não está usando muito o seu cérebro. Você não vai voar igual uma galinha. Não vai acontecer. Mas todo mundo está tentando, mas não quer dizer, você pode. Então, individualismo é bom também. Só que com cada coisa boa sempre vem o extremo e leva para algo errado. Então, esse movimento, especialmente no século XIX, começou a exaltar o raciocínio humano para compreender a verdade. Olha aqui, ponto-chave aqui. Sem precisar de ajuda sobrenatural, ou seja, modernismo. Nós estamos nos dias modernos, tudo é moderno, mas modernismo é basicamente, agora nós somos mais inteligentes, agora nós realmente estamos usando os nossos cérebros. Ninguém precisa me falar o que é certo e o errado. Eu sou um indivíduo, eu tenho um cérebro. Você não é mais inteligente ou mais esperto que eu. Então, individualismo, que basicamente chegou à conclusão: eu não preciso de um livro antigo. Esses povos que estavam em guerras e escravizando uns aos outros, usando esse livro. Eu sou superior, eu tenho ciência, eu tenho raciocínio, eu posso discernir as coisas. Então isso provocou a soberba da humanidade. O resultado trágico é que muitos começaram a duvidar que a Bíblia é a palavra de Deus na Europa e nos Estados Unidos. E isso era uma grande mudança. Vocês que estavam conosco nas outras aulas,
o cristianismo surgiu e cresceu bastante na Europa, e bastante nos Estados Unidos, bastante na Inglaterra. Era a coisa, inclusive na Europa, era a religião, a única legal por séculos. E nos Estados Unidos, o povo que fugiu para os Estados Unidos, os peregrinos, fugiram para poderem continuar sua fé cristã sem o governo mandar neles. Mas agora, no século XIX, nós somos sábios superiores e não burros igual à geração antiga. Sabe, nós não precisamos mais desse livro, nós temos ciência e livros dos eruditos. Outras interpretações para explicar a origem de todas as coisas, por exemplo, a teoria da evolução, se tornaram bem populares. Vamos considerar essa coisa específica. Pessoas começaram a pensar, bom, todo mundo diz que Deus criou as coisas em 6 dias. Porque a Bíblia fala isso em Gênesis 1. Só que, o que realmente aconteceu? Será que aconteceu assim? E um homem, que é o que popularizou a evolução, ele chegou à conclusão que o ambiente determina qual animal vai sobreviver e qual animal vai morrer, e ao longo dos anos, muitos anos, geneticamente os animais acabam mudando um pouco aqui, um pouco ali, e os animais mais adaptados, de uma forma melhor para o ambiente, vão sobreviver, e outros animais menos adaptados vão acabar morrendo, e isso vai criar seres melhores, e mais fortes, etc. E hoje, o ser humano, ele é o resultado disso. Ele é a melhor expressão da evolução. Ele sobreviveu. Os dinossauros não, né? Eles não conseguiram. Eu ouço coisas assim da evolução, eu fico me perguntando como é que as ovelhas sobreviveram, né? Porque que bicho burro nem sobreviveu. Mas é outra coisa. Mas, foi para mim a coisa mais engraçada. Mas se eles falam que o macaco parece um ser humano, provavelmente o homem, ele não veio de Deus. A Bíblia não está certa, não. Ele veio de um tipo de macaco do passado. E o macaco, ele veio de um peixe. E o peixe veio de uma coisa bem pequena do mar. A evolução. E quando Charles Darwin, ele viajou de um navio para umas certas ilhas, os Galápagos talvez no português, ele notou que como se chama essa parte do pássaro no português? É bico? O bico. Era diferente, e ele estava pensando, eu acho que as diferenças são por causa desse processo da evolução. E as pessoas começaram a notar diferenças entre os animais e tudo, e falam, a evolução está em todos os lugares. Agora nós temos uma explicação para a origem da humanidade e dos animais. Sem Deus, nós não precisamos mais de Deus. E isso vai ter um grande impacto no século 20. Hoje, quando você vai na escola, você vai ouvir, na escola pública, a evolução. Você vai ouvir coisas contra o que a Bíblia fala. Seus filhos, na escola, vão ouvir coisas contra o que a Bíblia claramente ensina. Se você for para um museu biológico, um museu de animais, dinossauros, é sempre assim. Eu gosto de museus, e quando eu estou nos Estados Unidos, eu vou para esses lugares, meu pai ama esses lugares, e cada vez é a mesma coisa. Não há nenhuma placa, nenhuma coisa
nenhum display que tem algo que diz Deus criou o mundo, ou as coisas em 6 dias. Não existe mais, já era. Agora é só evolução. É só evolução. Tudo isso por causa do racionalismo, começando fortemente no século XIX. Esse movimento primeiro surgiu na Alemanha e depois se espalhou para outras partes da Europa. Muitos nos Estados Unidos, erradamente, não acreditavam que o movimento ia afetar a América cristã após tantos avivamentos no país durante o período Filadélfia. E isso é tão interessante. No século XIX e no século XVIII, todos os avivamentos criaram na consciência do americano, nós somos a nação cristã. Esse racionalismo que está vindo da Alemanha não vai afetar a gente. Nós não vamos cair no buraco de negar a existência de Deus. Nossa nação é forte. Que erro grande do americano, mas aconteceu. Aconteceu fortemente. E daí, hoje, se você, como professor, tentar ensinar a Bíblia na escola e orar com os alunos, você pode perder o seu emprego, a coisa fica feia para você. Então, o racionalismo crescia e os revivalistas nos Estados Unidos e na Inglaterra reagiram fortemente contra o racionalismo. Eles falaram, ok, agora percebendo que muita gente está engolindo o racionalismo, nós precisamos levantar nossa voz. Então, um grupo surgiu no meio cristão contra essas crenças falsas sobre evolução, etc. E essa reação criou um movimento que no século XX recebeu o nome de fundamentalismo. Novamente você pode marcar. Não existia como movimento o fundamentalismo antes do século XX. Fundamentalismo é a reação religiosa e cristã contra a teologia liberal que entrou nas igrejas por causa do racionalismo do século XIX. E aqui Charles Spurgeon, da Inglaterra, e Dale Moody, dos Estados Unidos, no século XIX, eram protofundamentalistas, que quer dizer, antes da existência do fundamentalismo, esses homens, você pode dizer, mas eles tinham a mesma atitude. Por exemplo, Charles Spurgeon fazia parte da União Batista na Inglaterra. Mas por causa do racionalismo, essa União Batista estava se corrompendo cada vez mais, rejeitando a doutrina básica da Bíblia, porque não queria acreditar mais nas coisas sobrenaturais, nos milagres, anjos, coisas sobre a Bíblia, a inspiração da Bíblia, tudo. E Spurgeon saiu. Então não vou fazer parte mais disso. Então ele não era ecumenista de jeito nenhum. Ele era fundamentalista. E Dale Moody do mesmo jeito. Então, racionalismo, uma das coisas mais impactantes na igreja de hoje em dia. Agora, outra coisa que impacta a igreja até hoje, que surgiu no século XIX, materialismo. Materialismo, aqui na página 89. Como resultado da Revolução Industrial, de cerca de 1760 a algum momento entre 1820 e 1840, se tornou muito fácil ter acesso a uma vida mais luxuosa e confortável. Então, vocês podem marcar essas palavras, Revolução Industrial, porque mudou tudo. Tudo. Eletricidade, ao longo do tempo, carros, aviões, microfones, caixa de som, computadores, inteligência artificial, a coisa vai. E tudo isso está sendo usado para poder fazer mais coisas. E o ser humano, ele gosta de entregar
o que ele mesmo fazia para uma máquina, para um robô, para algo que não cansa. É só abastecer e você vai para frente, né? Então, a Revolução Industrial, eu nunca, antes de estudar para ensinar vocês nessas aulas, eu nunca pensei tanto sobre o impacto na igreja da Revolução Industrial, mas é incrível quando você para pensar sobre o impacto de ter tudo. Olha, tudo que nós temos aqui é por causa da Revolução Industrial. Tudo era feito à mão antigamente. Hoje não, é tudo é de uma máquina, tudo de algo que sabe que tem a ver com eletricidade, tudo. E assim que isto entrou na humanidade, a humanidade não queria voltar. Não queria. Não queria voltar para os campos e usar as mãos para tirar as coisas dos campos. Não queria mais cuidar. Eu me lembro, não sei se isso é muito comum, é mais do que é comum por aqui também, né? Mas quando eu era criança, a escola nos levou para um lugar que tinha todas as vacas. E eles tinham uma máquina para colocar embaixo da vaca e chupar o leite. Mas foi muito tipo isso. E tirando o leite assim. Aí, uau! E tipo, legal. Tipo, ninguém precisa fazer isso por horas e horas. Mãos doentes, só 30 segundos. Micro-ondas das vacas, entendeu? Que coisa. Eu achei legal. E tem. Agora, na época, você quer saber o que está acontecendo na Segunda Guerra Mundial? Liga a rádio. Hoje em dia eu fico vendo cada 5 minutos o número de pessoas que morreram no terremoto na Turquia e na Síria, que é extremamente triste. Mais de 3.000 pessoas que eu vi hoje, por causa da Revolução Industrial. E o que acontece é o seguinte: agora que nós podemos, nós precisamos. Vocês estão me entendendo? Agora que nós podemos fazer mais através dessas coisas, precisamos. A demanda se levanta, a demanda fica mais forte e a vida não fica menos corrida. Por causa da Revolução Industrial, agora estamos correndo igual antes. Só que agora, ao invés de produzir 1 litro de leite, nem sei quantos agora com todas as máquinas, mas é muito mais. Muito mais. Os campos são maiores, agora tem tratores enormes. É 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, um trator. Daquele grande, sabe? Ou talvez mais, eu nem sei, mas eu me lembro vendo os preços de alguns tratores, eu fiquei chocado com o valor de um trator. Tudo isso por causa da Revolução Industrial. Muitos ficaram mais preocupados com bens materiais do que com a vida eterna. E isso realmente aconteceu. Quando um povo fica mais industrializado e mais dentro da tecnologia, essas coisas, e podendo possuir essas coisas, se torna uma possibilidade e daí se torna uma necessidade. Eu nunca pensei quando eu era criança, eu preciso de um celular. Eu tenho 7 anos de idade, todo mundo tem celular e eu preciso também. Mas hoje, criança de 7 anos de idade acha que precisa de um celular. Não é verdade? Eu preciso disso, preciso daquilo. E se torna, a gente nem percebe muitas vezes, mas se torna um ídolo. A tecnologia, as máquinas se tornam um ídolo. Às vezes, quando algo quebra em casa, a gente fica desesperado, né? Como que eu vou viver sem essa coisa? Como você vivia antes de possuir aquela coisa, né?
Ah, mas agora a minha vida depende disso. E talvez dependa, eu não nego isso. Mas mudou a mente da pessoa. Provavelmente, nós podemos falar do Brasil nos últimos 30 anos. Provavelmente, 30 anos atrás, a igreja, na mente comum do brasileiro, era bem mais importante do que hoje, porque a tecnologia, as máquinas, tudo está ficando cada vez mais disponível e há uma correria para ganhar mais dinheiro e conseguir mais coisas. E o pessoal faz de tudo. Eu vou parcelar o meu iPhone 39 1000 vezes. E você paga até você tiver 120 anos de idade para conseguir aquele iPhone que quebra antes de pagar todas as parcelas. Tem que ter. Basicamente desse jeito. E eu, como um cristão, e como um pastor, e como um pai, eu fico me perguntando, tipo, até onde isso vai e como eu devo lidar com isso? Porque eu uso tecnologia, eu tenho carro, eu tenho microfone, nós temos lâmpadas aqui, eu tenho celular. Mas uma coisa eu sei, eu não quero cometer idolatria e eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque daí eu não vou precisar de Deus, eu vou colocar aquela coisa em frente dele. Eu vejo pessoas às vezes lutando para conseguir um carro e no primeiro mês já tem acidente e quebra o carro todinho. Já era. Tchau. Mas se o seu ídolo é Deus, você nunca perde ele. E se Deus der para você um veículo, se Deus der para você algo da tecnologia, amém, que bom, use como ferramenta. Eu falei para minha filha, o celular é ferramenta. E tenha cuidado com aquilo. A teologia de muitos não focava mais na salvação, note isso daqui, mas optou por enfatizar a justiça social e a prosperidade, ingredientes do evangelho social. Agora que a vida para a mente do perdido é mais do que meramente sobreviver, agora você pode ter conforto, você pode ter status, você pode ter tecnologia. Daí tem um grupo que tem e um grupo que não tem. Então, o grupo que tem, segundo o novo sistema que começou a entrar na igreja, deve fazer algo para o grupo que não tem também ter. Então, a justiça social surgiu e ficou uma coisa, nós precisamos fornecer para os pobres uma vida parecida com a vida dos ricos. E não há nada errado em querer cuidar dos pobres. Se eu ficar pobre, eu espero que alguém queira me ajudar. Só que a expectativa mudou. Infelizmente, pessoas acham que estão sofrendo se não tem celular, se não tem carro, se não tem TV. Tipo, não, mas sou pobre porque eu não tenho essas coisas. Se você tem carro, celular e micro-ondas, vamos dizer, e nem tem que ter tudo isso, você tem muito mais do que o maior rei de alguns séculos atrás. O Nabucodonosor, ele não tinha celular, e você tem. Então nós precisamos reconhecer como a Revolução Industrial impactou até a teologia das igrejas até hoje. E isso leva para algo muito forte que cresceu no século XX, a teologia da prosperidade. Agora, Jesus, ele existe para dar para você uma vida boa, uma vida confortável. Se você tem fé, você vai conseguir aquele celular. Se você tem fé, você vai conseguir um carrão. Se você tem fé. Porque agora é prosperidade. Agora o que é importante é possuir coisas. É ter uma vida boa. Agora é poder viajar quando você quiser. Porque agora tem carro, agora tem avião. Se você quiser ir para os Estados Unidos ou para, sei lá, França, não sei, outro lugar. Todo mundo deve poder fazer isso.
Mas nos séculos anteriores, até o início do mundo, quando Deus criou tudo, não existia essa preocupação, porque não existia a possibilidade. Agora que existe a possibilidade, existe a demanda, e muita pessoa acredita que existe a necessidade. E agora eu não tenho uma vida boa se eu não puder fazer essas coisas. E eu acredito que todos nós precisamos aprender que a prosperidade nesse sentido é errada. Nem todo mundo vai ter todas as oportunidades que todo mundo tem, e todos nós precisamos ficar contentes com o que Deus nos dá. Não ter inveja. Às vezes, eu já falei para vocês de certas pessoas da minha família, ou de certos pastores que eu conheço, e eles têm tanto dinheiro, vão viajando. Eu conheço um pastor que ele já foi para Israel só como viagem com grupos, já umas 13, 14, 15 vezes. De todos os lugares do mundo. Eu gostaria de visitar Israel, eu nunca fui. Nunca. Meus pais voltaram de lá recentemente, já foram para lá 3 vezes. E eu não, eu sou assim pobre aqui. Não, eu estou bem, mas eu quero também, mas nem todo mundo pode. E eu posso pensar da seguinte forma: eu sou pastor, eu sou missionário, eu preciso ir, eu preciso ver a geografia do lugar para eu pregar melhor a Bíblia e entender melhor as histórias da Bíblia. Meus pais não, aposentados, que isso? Não precisam, né? Só que eles vão e eu não, né? Então, novamente, eu estou brincando um pouco, mas estou querendo muito enfatizar para vocês que quando nós pensamos sobre a Revolução Industrial, o efeito na igreja não é pequeno, é muito impactante e muda até a teologia das pessoas, e nós precisamos voltar para o que a Bíblia fala e reconhecer que a igreja e a vida boa não depende da tecnologia, não depende de ter uma máquina, não depende de possuir um monte de bens materiais. Não é isso. Deus nunca falou isso.